E aí, mestre, tudo bem? Boa noite, mano. Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo. Tá me ouvindo também, Fernando? Tudo bem, sim. Ele tá passando aqui por uma Tô... tempestade, aí a internet tá um pouco instável, ok? Tá falando em Portugal, né? Isso, tô no sul de Portugal, em uma cidade chamada Sines. A cidade que o Vasco da Gama nasceu. Rapaz, ó, história pura, do começo ao fim. Meu irmão morava no Brasil, foi embora para Portugal. Como é que é a história do irmão? Isso. Eu vivia em uma cidade chamada Maceió, capital de Alagoas, no Nordeste. Uma bela cidade, né? E sim, é praia, bonita, né? E daí mudei pra cá com minha esposa em outubro de 2023. Fomos pra Espanha, que eu tenho alguns familiares que são de lá da Espanha. Ficamos lá alguns meses e depois mudamos pra cá, pra Portugal. Bacana, meu irmão. Eu tô no Espírito Santo. Aqui também tá chovendo muito, né? Espírito Espírito Santo? Santo, Brasil. Isso. A minha cidade até é difícil falar, uma cidade pequena do interior, Ecoporanga, o nome. É Ah, ok. diferente. Espírito Uma Santo, cidade eu ainda não conheço o Espírito Santo. que é uma cidade bem do interior, é rica em cachoeiras, é uma cidade de 23 mil habitantes. Mas aqui também a gente está Ah, passando por uma tempestade também, está chovendo muito, já tem umas 2 semanas com chuvas direto no Brasil. ah, é bastante, bastante. Aqui tá bem estável porque estamos passando por uma tempestade. Aí tá tendo neve no país, teve granizo, muita chuva e tal. É bacana. Meu irmão, obrigado por aceitar o convite, né? A gente Claro. fazer essa live, esse encontro. A gente já tem umas 2 semanas que a gente está marcando, mas graças a Deus que agora deu certo. Tá? É uma satisfação, é uma honra. Se o irmão quiser, nós somos, acho que com 20 pessoas ao vivo. O irmão quer começar um pouco, apresentar, pode ficar à vontade. Ok, eu agradeço sim o convite, né, essa ideia de fazermos essa live para falar um pouco sobre a maçonaria e os temas correlatos à maçonaria também, né, porque falar de maçonaria abrange falar sobre a experiência humana em geral e que deu certo, né, tentamos antes, mas conseguimos agora ainda bem e para mim é uma alegria muito grande poder estar aqui fazendo essa live, compartilhando um pouquinho do que eu sei e aprendendo também com você, que é um cara que está aí nas redes sociais fazendo um excelente trabalho. Então, para falar um pouco da minha vivência na maçonaria e também fora da maçonaria, na chamada vida profana, né? Eu sou mestre em ciências da religião, atuei no Brasil como professor de ensino religioso, mas também tenho especializações em filosofia da religião, história da religião e maçonologia. Então, nesses estudos de religiões que eu faço, eu também tenho um espacinho dedicado ao estudo da maçonaria. Fui iniciado no Grande Oriente do Brasil, em Alagoas, onde eu alcancei o grau de mestre. Fiquei 3 anos ativo no Grande Oriente do Brasil, em Alagoas, mas hoje eu estou em uma potência chamada Le Droit Humain, ou em português, o direito humano, que é uma potência, uma ordem mista maçônica internacional. Ela é originária da França, mas hoje encontra-se em mais de 60 países. Então, resumindo um pouquinho da Inclusive minha no vida, Brasil, né? No Brasil não tem, né? tem, No no Brasil Brasil tem também. também. Tem. O Le Droit Humain, ou o direito humano, está no Brasil, nas regiões sul e sudeste, ou seja, São Paulo, Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul também, mas apenas sul e sudeste por enquanto. Bacana. Eu iniciei na maçonaria no dia 20 de 3 de 2014, né? 20 de março de 2014. Foi o Grande Oriente do Brasil também. Já tem 14 anos. E estou formado em maçonologia também. Tenho faculdade em teologia e filosofia. Já tem mais ou menos um ano, né, que a gente criou a página Alquimista Maçônico, justamente por eu ver que a juventude, principalmente a galera mais jovem, precisava ter essas orientações, né, ter esse acesso à maçonaria, que a gente vê que hoje é muito difícil. Principalmente aqui no Brasil, a maçonaria, de um modo geral,
ela é formada por uma classe mais velha, né? Está mudando, mas assim, a presença na internet é uma coisa ainda que traz muito preconceito por alguns irmãos, e a gente vê que tem irmãos que são leigos de tudo. A pessoa muitas vezes critica a gente sem saber o porquê, né? Tem gente que fala que maçonaria é oculta. A maçonaria nunca foi oculta, né? Ela é discreta, né? Que é totalmente diferente. Então, justamente que a página Alquimista Maçônica, ela veio para desmistificar e fazer uma junção também, não só da maçonaria, mas de outras ordens, né, que a gente sabe, tem várias, né, que buscam o aperfeiçoamento, o progresso do homem. E é isso. Hoje eu faço parte do GOMB, Grande Oriente Maçônico do Brasil. Todo dia a gente tenta vencer um tabu, né? Então estou aqui para tentar fazer essa junção. É a minha primeira entrevista, né? Estamos dando início aqui ao papo alquímico, e eu fico assim, muito feliz, muito honrado de você ter aceitado, você ser o primeiro irmão a estar participando com a gente. Claro, e eu que fico feliz dessa iniciativa, porque é isso, né? Não somente você ou eu, ou outros irmãos aí que estão fazendo um trabalho nas redes sociais, é um trabalho que é bastante importante, que, claro, não substitui a vivência em loja, isso é muito importante deixar claro, né? Que nada do que fazemos em rede social é para substituir o que é feito em loja, mas é um complemento, vamos dizer assim, pode ser visto como complemento, pode ser visto como entretenimento, assim, né, as redes sociais elas podem ser utilizadas também para entretenimento, para aprender, né? Então, o que fazemos é mais ou menos por aí, para ensinar um pouco, compartilhar as vivências, para que o maçom também tenha um local de pertencimento nas mídias sociais também, né? Um ambiente onde ele possa se identificar. Então, acho que isso é importante, iniciativas como a sua e como a de muitos outros também. E a maçonaria, ela está sempre evoluindo. Então, a maçonaria no passado era totalmente discreta, né? Ela trabalhava bem secretamente, mas devido ao período que se passava. Né? Antigamente não era permitido falar de maçonaria, ter essa liberdade que a gente tem hoje. Esses dias eu vi Não, até uma claro. postagem de irmão falando como que é a maçonaria em Portugal, que ainda é uma maçonaria um pouquinho perseguida, né? Aqui no Brasil, Isso. graças a Deus, ainda existe alguns tabus em algumas regiões, mas a gente vê que, no modo geral, já é bem aceita pela sociedade. Isso. E eu acho, tenho certeza disso, que a importância desses canais que trabalham com maçonaria de uma forma séria, igual a gente trabalha, é justamente desmistificar, né, acabar com esse tabu. Tem muita gente que até hoje acha que o maçom dá o seu filho ali para o diabo, vende a alma para ficar rico, e é onde muitas vezes a pessoa cai até em golpes, né? Que é justamente que eu Sim. trabalho muito no canal, e vejo que o irmão também trabalha, é, justamente quebrar esse tabu. Eu hoje mesmo estava conversando com uma pessoa, ele caiu num golpe dos falsos Illuminati, aonde a pessoa falou para ele, né, que se ele fizesse um depósito de tanto, quase foi R$ 300, eles iriam mandar uma soma para ele mais de US$ 1 milhão. Ele fez, depois o pessoal voltou para ele e falou que não conseguiu fazer o depósito, porque a conta dele não estava desbloqueada para receber um volume tão grande de dinheiro, e precisava dele depositar mais R$ 600, ele foi lá e depositou mais 600, e caiu no golpe, né? E assim, Então, assim, pela ambição, mas de uma forma geral também, eu vejo que essa é a importância da gente fazer um trabalho sério, justamente acordar essas pessoas, porque isso está tendo muito golpe, e a minha página recebe muitas denúncias, eu tenho certeza que o irmão também recebe, não é só aqui no Brasil, é no Chile, Portugal, vários, estamos geral, os Estados Unidos estão puros, então, esses falsos Illuminati, a pessoa vai fazer um pacto, vai ficar rico, tomou conta de tudo, e é muitas pessoas que caem nesse golpe. Então, é muito importante a gente ter a presença da maçonaria verdadeira, maçonaria sincera na internet, justamente para quebrar esse tabu. Imagina se for fazer uma maçonaria só dentro de 4 paredes. Então vai estar é, usando o nome da instituição e fazendo o que quer. exato, exato. Aqui em Portugal, há algumas dores que são distintas das do Brasil, assim, algumas questões. Por exemplo, esse tema de entender a maçonaria como um culto ao diabo, ao demônio, isso aqui não existe, não é comum. Isso aqui já foi superado pela sociedade portuguesa, sim, mas ela é mal vista, não por isso,
mas por conta da Inquisição Católica, das ditaduras. Então, mesmo há mais de 40 anos da instituição da nova Constituição, né, quando a maçonaria pôde voltar a ser praticada livremente, as pessoas ainda têm essa memória ainda antimaçônica por conta da Inquisição e principalmente da ditadura de Salazar, que perseguiu a maçonaria, matou muitos maçons. Então aqui as dores são um pouco mais, eu diria, menos espirituais e mais reais e físicas mesmo, por isso que ainda há a perseguição, a uma marginalização daqueles que são maçons. Por isso que aqui a maçonaria é um pouco mais que discreta, vamos dizer assim. Ela é quase secreta mesmo. Ela é bastante discreta, assim, algumas potências não possuem site, não possuem Instagram, algumas potências não possuem, não é fácil de encontrar os endereços, mas isso tudo por conta dessa perseguição. Mas sim, é importante esse trabalho, sim, de conscientização, porque é como alguns amigos já falaram para mim, todo mundo falava sobre o que é maçonaria, menos os maçons. Então a visão que a sociedade tem sobre maçonaria é uma visão formada por quem não é maçom. Então é importante que agora a maçonaria ela possa ser representada pelos próprios maçons nas redes sociais e eu acho que isso é importante. Aqui em Portugal e na Espanha isso não existe como no Brasil, tá? Isso não existe influências ou criadores de conteúdos maçônicos como no Brasil, tá? Existem pessoas que fazem conteúdo, mas de uma maneira bem mais discreta, evitam mostrar o rosto, só é post em formato de texto, mas justamente por conta das represálias. Mas é um trabalho que é necessário sim ser feito. Ah, bacana, irmão. E meu irmão tem um canal Visão Maçônica, um canal muito bom, muito bom conteúdo. E o irmão, ele sofre perseguição da sua loja, do grupo aí? Como é que eles aceitam isso? Porque o irmão está quebrando tabu aí, né? O irmão quebrou muitos tabus aqui no Brasil e agora, de uma forma geral, está fazendo uma maçonaria diferente aí em Portugal, então, pelo que eu entendi. Como que Sim, o irmão é recebido nessa questão? então, eu demorei um ano para poder voltar a praticar maçonaria aqui. Eu entrava em contato por e-mail, com as lojas, por mensagem, e não recebia retornos, assim. É uma coisa bem, muito diferente, muito distinta e muito difícil de se contactar, né? E nesse período eu cheguei a receber, eu lembro-me, uma mensagem em tom de ameaça de um perfil, inclusive maçônico, eu acho que daqui de Portugal. Porque aqui é muito interessante. Assim como as pessoas de fora da maçonaria perseguem os maçons, existem maçons também, existem espiões na maçonaria portuguesa. Então, assim, e ex-espiões. Então, há também esse movimento da maçonaria investigar a vida das pessoas muito bem. Então, um perfil mandou uma mensagem para mim dizendo que eu estava utilizando, perguntando se eu estava utilizando a maçonaria para ganhar dinheiro. E eu fui e respondi que não faz sentido isso, né? Eu não ganho dinheiro nenhum com o Instagram. O Instagram não dá dinheiro nenhum para mim, pelo contrário, só dá prejuízo e perda de tempo, estresse, essas coisas, mas não dá dinheiro, né? Ao contrário do que muitos pensam. E daí a pessoa simplesmente visualizou minha resposta e me bloqueou e nunca mais voltou a entrar em contato. Mas em relação a depois que eu entrei no Direito Humano, que é bem recente, eu entrei em dezembro, até o momento eu não tive nenhuma represália. Amanhã eu vou ter reunião e vou apresentar, se tudo der certo, um trabalho sobre maçonaria e redes sociais. Então é um tema Bacana. que nós estamos falando aqui também, né? Então eu vou apresentar sobre os meus pontos de vista, os levantamentos que eu fiz, que eu acho que é pertinente também para que a maçonaria portuguesa ela torne-se vista e ocupe esse lugar nas redes sociais também. Mas até agora está indo tudo bem, tudo tranquilo, sem represálias, sem ataques. Mas claro, imagino que daqui a um tempo vai ter críticas, sim, isso é normal. Mas eu acho que o que eu estou fazendo é o correto. E vou seguindo, vou seguindo. É, e o que a maçonaria mais ensina, né, irmão, é desbastar a pedra bruta, né, se tornar homens melhores. E, infelizmente, a gente vê muitas vezes é vaidade. Aqui no Brasil também não é diferente. Eu, graças a Deus, hoje, né, de uma certa forma, o meu canal também está ficando consolidado, é um canal que tem um alcance muito grande, está crescendo. O irmão também tem um canal aí até mais antigo, com uma propriedade maior. Então parece que depois a gente chega a um certo nível, as pessoas ficam até com medo às vezes de mexer com a gente. Você passa a respeitar.
Mas eu, logo no começo também, eu sofri muita perseguição. E justamente por grupos que se dizem maçom, né? E, infelizmente, muitas vezes maçom. Pelo menos, né, a gente tem um costume de falar que é os profanos de avental, né? Pessoas da maçonaria, de potências aí, das potências mais antigas, que se dizem regular, reconhecidas, né? Se dizem os picos das galáxias. E uma perseguição sobrenatural, né? A pessoa chegar ali e xingar, falar besteira. Eu cheguei a um certo momento que eu passei a bloquear, porque muitas vezes a gente pensa até em procurar os livros jurídicos, né, para resolver, mas não adianta. São pessoas que tivessem muitas vezes teste a teste com a gente, não teria coragem de falar 10% do que fala. Aí a pessoa vai lá no bate-papo, pessoas que se dizem maçom, e xinga, fala que a pessoa não é maçom, que a pessoa não é isso, que a pessoa está entregando o segredo da ordem. E, infelizmente, é por isso, né, que a maçonaria precisa ser trabalhada, principalmente aqui nas redes sociais, de uma certa forma, que é para quebrar esse tabu. E são pessoas que vão ali para a loja uma vez por semana, ou de 15 em 15 dias, pega um ritual e vai ali a um beabá ali todo dia ali, pronto, acabou. Eles não estudam maçonaria de verdade. A maioria nunca leu um livro, né? Nunca buscou informações. E a maçonaria, o conhecimento dela é conhecimento público. Eu estou pouco pesquisando nas bibliotecas, ou comprar livros, né? Tem bons autores. O irmão, por exemplo, é um autor que tem livros bons. Eu tenho livros, principalmente para profanos também, que traz ali muito conhecimento. E a pessoa não, a pessoa fica presa ali no ritual só e acha que tudo que você fala fora, você está falando segredo de maçonaria. Eu lembro de um Sim. post que eu fiz, e graças a esses haters, foi um dos posts que mais gerou engajamento, né? Ele já está quase a 3 milhões de visualizações. E falava justamente sobre a questão da luva, né? Assim, questões simples, né? Que a luva, o maçom ali, ele dá para uma pessoa querida, né? Que aquilo ali representa uma pessoa que ele estima, que ele tem respeito, carinho. Basicamente, por isso. O que choveu de irmãos, né? Que dizem, cara, tá falando segredo, você tá profanando. E aí falava que as coisas assim, seja jogado não sei aonde, e a gente tem que rir. Infelizmente, tem muito É. isso. Falta, é muita ignorância e falta de estudo. E a gente sabe o que é o segredo na maçonaria, digamos assim, de uma certa forma. É o que é começar de loja, é o próprio ritual em si, mas estudar maçonaria nunca foi segredo. Pelo contrário, né? O irmão tem uma formação em maçonaria, eu tenho uma formação também superior em maçonaria, e é aberto a todos. A pessoa não precisa ser maçom para estudar maçonaria. Não. Inclusive, os graus, né, os graus mais elevados, os graus filosóficos, lógico que a pessoa não vai ter ali da forma que acontece em loja, mas são graus que você tem explicação se você for no Google ali, se você for ler um livro de história. Já teve novelas famosas, né, que tratava sobre a questão ali da maçonaria, o papel da maçonaria lá na época de Dom Pedro. Enfim, infelizmente, esses grupos, né, na verdade, não fazem parte da verdadeira maçonaria. As pessoas estão ali na ordem e criam uma crença limitante e acham que tudo é Eu, errado, né? é, sim, eu tenho uma visão assim sobre essa questão um pouco mais. ah, Deixa eu ver uma palavra correta para não soar estranho, mas uma visão mais intransigente. Hoje mesmo eu recebi um ataque também de um maçom no privado, assim. Mas eu entendo que também é porque geralmente os conteúdos que eu faço são um pouco ácidos e provocativos, mas é a linha que eu gosto de trabalhar mesmo. Eu acho que, apesar de ser humor, mas é um humor crítico, e eu acho que isso é importante. Mas eu entendo que essas pessoas que partem para o ataque diante de pessoas que não fazem parte daquela potência ou daquele meio que eles são, eu entendo como. Para algumas pessoas não vai fazer sentido o que eu vou falar. Como se aquele sujeito ele tivesse uma visão religiosa da maçonaria. E por que eu digo isso? Porque ele cria um ciúme da instituição de um modo que somente aquele meio onde ele está
é um meio que é válido. Assim como há brigas entre católicos e protestantes, para vocês entenderem. Os católicos dizem que somente os sacramentos da igreja católica são válidos, e os sacramentos e os ritos da igreja protestante, não. Então, para alguns grupos maçônicos, somente o ritual, aquilo que é feito dentro daquela instituição, daquela administração, é o que é o válido. E tudo que é feito fora daquele meio, ele não é válido. Então, para mim, é uma visão religiosa, uma vivência religiosa da maçonaria. Sendo que uma ordem que é iniciática, não necessariamente ela precisa passar por uma cadeia ininterrupta, como a Igreja Católica, por exemplo, prega. Né? O bispado vai desde Pedro até hoje ininterruptamente, e por isso que os sacramentos são válidos. Então, por isso que eu digo que é uma visão, uma experiência religiosa da maçonaria, e que eu discordo totalmente. A maçonaria ela não segue a mesma estrutura, nem a mesma forma de vivência da religião. E é por isso que as pessoas criam ciúme. E para mim, uma das coisas mais tristes é maçom que tem ciúme da maçonaria. Né? Eu acho muito estranho ver homens adultos nos seus 40 anos, 50 anos, tendo ciúmes da maçonaria, de uma instituição que foi fundada o seu modelo atual é de 1721, 1730 já tinha exposição de tudo. Então tudo já estava exposto, não há nada que sinais, toques de palavras, tudo isso já está exposto na internet com imagens, com tutorial ensinando a fazer, vídeos de dentro de cerimônia. Então assim, as pessoas tem ciúme de uma coisa que, ao meu ver, não faz sentido ter esse ciúme, né? Acho que é uma experiência religiosa da maçonaria que, mais uma vez, eu discordo, que não deveria ser assim. Mas acontece. É a briga pelo pedigree maçônico, né? Pela questão do reconhecimento, da regularidade, e que faz parte do jogo administrativo político das potências. Né? Isso é política administrativa, é o poder, né? O poder da influência, o poder, porque quem é influente tem o poder do discurso, da narrativa, financeiro, simbólico. Então, eu entendo que isso é importante para algumas potências. E, e também, antigamente, fazia-se necessário o total segredo, né? Eu não poderia falar nada de maçonaria. Eu conheço uma cidade vizinha minha aqui, que hoje está mudando, mas até 5 anos atrás, são famílias descendentes assim, de italianos, né? Pessoas assim, mais da moda antiga, eles não aceitam a maçonaria lá de forma nenhuma, tem um preconceito muito grande. Então, assim, eu conheci irmãos que fazem parte da maçonaria, mas não falava para a família de um modo geral. A esposa, os pais sabiam, outros mais lá à frente ia saber bem lá na frente, saber naturalmente. Isso, Às vezes não isso falavam acontece até hoje porque, aqui. pois é, a perseguição, assim, de uma certa forma, muito grande, são contra, acham que maçonaria é do bicho, que maçonaria tem impacto. Então, é por isso que a importância de desmistificar, né, de quebrar esses tabus. No passado, a maçonaria era inculta de uma forma geral, porque realmente a pessoa se identificasse com o maçom e corria sério risco de vida. Né? A igreja tinha um poder muito grande, absoluto, sobre os pensadores, isso se deu à Inquisição. Então, um maçom ali, que é uma pessoa pensadora, que pensa fora da caixinha, uma pessoa que tem sempre um porquê disso. Imagina lá atrás, se ele falasse que ele era maçom, rapidinho, dava um jeito de cortar a garganta dele. A maçonaria sempre teve um papel muito grande na sociedade, no modo geral, no desenvolvimento, na libertação do Brasil, em toda a Revolução Francesa, toda parte da maçonaria, toda parte da sociedade, de uma forma geral, teve participação da maçonaria ali. Então, hoje não se faz sentido isso. E a gente vê que hoje tem muitos maçons que querem dizer esse anonimato, esse ocultismo todo, ligado a questões do passado. Parece que eles esqueceram que a maçonaria ela é evolutiva. Né? A maçonaria trabalha o desenvolvimento, o desembarcar da pedra bruta. Então, não se faz mais necessário. Por isso a importância de falarmos de maçonaria. A gente vê que hoje todas as potências tem o seu canal ali, principalmente aqui no Brasil, tem um canal de comunicação ali nas redes sociais, tem um site, e justamente para mostrar que a maçonaria ela faz parte da sociedade. A maçonaria não tem
esse preconceito, essas coisas que são faladas dela. Irmão, agora a gente já conversou um pouquinho, já se apresentou, né? Hoje nós estamos aqui para falar de um tema que é tabu, que é muito falado. Geralmente a pessoa ele tem vontade de fazer parte da maçonaria, ele tem essa dúvida. Muitas vezes tem pessoas que caem em golpe por não saber essas definições. Temos irmãos aí antigos que não sabem a definição, misturam uma coisa com a outra. O nosso tema hoje é maçonaria regular, irregular e reconhecimento. O irmão pode falar um pouquinho sobre isso para a gente, o que é maçonaria regular, irregular, o que é reconhecimento. Vamos lá. É um tema que hoje em dia ele está um pouco mais elucidado, né? Mas eu lembro que há alguns anos, inclusive quando eu iniciei em 2018, não se falava tanto disso em loja, assim. Eu não lembro, eu passei o ano de aprendiz e de companheiro e nunca tinha escutado falar nisso. Eu sabia que existia aquela List of Lodges, né? Que é um livro com a lista de potências que possuem o tratado de amizade, mas eu não sabia exatamente o que isso significava e ninguém explicava que existia lojas que eu poderia visitar e lojas que eu não podia visitar. E eu só fui descobrir isso depois de mestre, né? E por acaso, eu fui visitar uma loja de uma potência da Comab que não havia tratado de amizade com o Grande Oriente do Brasil lá no meu estado. E eu fui, e aí foi que eu percebi que existia essa questão política, administrativa, e eu fui pesquisar um pouco mais sobre isso. Resumindo, o reconhecimento. Algumas pessoas vão associar o reconhecimento a como se fosse fazer parte de um determinado grupo, onde se passa uma cadeia, né, vamos dizer assim, uma cadeia de validação ou de características que fazem com que aquela loja seja válida, verdadeira. E se ela não recebe essas características, então, logo, ela é uma falsa maçonaria, ou seja, uma maçonaria que não tem reconhecimento. E daí nós vamos para a história. Né? Normalmente associa-se uma loja reconhecida quando ela possui, obedece a certos landmarks, ela possui a adesão a algumas regras que são instituídas por uma potência anterior regular, neste caso a Grande Loja Unida da Inglaterra, ou seja, a Grande Loja Unida da Inglaterra, que foi a primeira maçonaria especulativa, vamos dizer assim, nesse modelo que seguimos, ela disse nas suas constituições que o maçom deve crer em Deus, que uma loja maçônica deve ser assim, assado, deve ter certos requisitos. As outras lojas que queriam ser reconhecidas pela Grande Loja Inglesa, elas tinham que seguir esse mesmo modelo, ou seja, não poderiam aceitar mulheres, os maçons devem crer em Deus, deve ter um livro da lei dentro da loja. Então, essas lojas seriam reconhecidas e vão se reconhecendo umas às outras dentro desse mesmo padrão de prática maçônica e de forma de se organizar. Isso é um conhecimento, vamos dizer assim, básico, que as pessoas normalmente, o senso comum sobre o que é reconhecimento é isso. Né? Então, o que seria uma loja não reconhecida? O contrário disso. Uma loja que inicia mulheres, ela não é reconhecida na visão do senso comum. Uma loja que aceita ateus, ela não é reconhecida. Por quê? Porque a base, que se entende que tem landmarks, que foi o que foi escrito nas constituições de Anderson, o que é que a Grande Loja da Inglaterra faz, é o de que só homens que creem em Deus fazem parte da maçonaria. Então, tudo que está fora disso seriam lojas não reconhecidas. Logo, a Grande Oriente da França, Ledroit Humain, Grande Loja Simbólica Espanhola, Grande Oriente Lusitano, essas potências que aceitam mulheres ou ateus, que não é obrigado a crer em Deus, elas são lojas que não têm reconhecimento. Elas são irregulares. Elas não são regulares, né? Já que elas não seguem os padrões. Só que, hoje em dia, pelo menos o que eu estou vendo tem de movimentação, a noção de reconhecimento ou de regularidade, ela está um pouco mais leniente, tá? Por quê? Eu vou trazer algumas provocações para vocês entenderem onde eu quero chegar. Se uma loja, para ser reconhecida ou regular, deve estar alinhada com a Grande Loja da Inglaterra, quem foi que alinhou a Grande Loja Unida da Inglaterra? Ou seja, ela se fez regular, já que é uma cadeia de reconhecimento de regularidade
Quem reconheceu a Grande Loja Unida da Inglaterra? Né? Ela se fez regular, porque sim, porque ela teoricamente seria a primeira nesse modelo, né? E daí ela foi, as potências foram se adequando também, seguindo o modelo dela, até que o Grande Oriente da França entendeu que não é necessário crer em Deus como um requisito, uma cláusula de obrigatoriedade para ser uma maçonaria regular reconhecida, né? E o argumento deles é muito bom. É um argumento que eu concordo 100%, né? Eles pregam a liberdade absoluta de consciência. Então, a Grande Loja Unida da Inglaterra disse: olha, nós não reconhecemos mais vocês, nós não temos mais amizade com vocês. Então, os membros ingleses não podiam ir para as lojas francesas e os franceses não podiam ir para as lojas inglesas. Mas outras maçonarias passaram a aderir às práticas francesas, passaram a aceitar ateus, a aceitar mulheres, como eu falei, e eles começam a se reconhecer. Então, nós vamos ter dois grupos: a maçonaria tradicional, dogmática, e a maçonaria liberal, a dogmática. E dentro desses grupos, que são grupos apenas pedagógicos, não são formais, tá? É só para nós entendermos, as lojas vão se reconhecendo umas entre as outras. Não necessariamente há um reconhecimento cruzado, pode acontecer, mas elas vão se reconhecendo umas às outras de acordo com as semelhanças de práticas, as semelhanças de origem. Tá? Então, é um pouco mais leniente, a coisa está ficando um pouco mais menos engessada como era um tempo atrás, porque um tempo atrás, se eu era a loja regular reconhecida pela Grande Loja Unida da Inglaterra, uma potência por país. Hoje no Brasil temos três, e não temos mais agora, acho que temos quatro potências reconhecidas pela Grande Loja Unida da Inglaterra. E há outras reconhecidas pelo Grande Oriente da França. Ah, mas eles não se reconhecem, então quem é do lado da França é irregular. Não necessariamente, tá? Pela ótica do outro, pode ser que sim, mas elas possuem, dentro daquele universo de prática maçônica, elas se entendem como reconhecidas e como regulares também, tá? Então, reconhecimento e regularidade, não reconhecimento e amizade são conceitos e formas de se viver a maçonaria ligado a um entendimento administrativo e também político. Resumindo, é mais ou menos por aí. Parece ser um pouco complicado, mas quando nós vamos com carinho, assim, com sensibilidade, entendendo que é uma coisa mais administrativa e política e que não tem a ver com pedigree ou com uma linhagem ininterrupta, né? Nós entendemos que as coisas são mais simples. Só para fazer uma última provocação, porque se nós seguimos o entendimento de um pedigree, de uma linhagem de pedigree maçônica, a grande loja ela não seria regular. O Grande Oriente do Brasil também não seria regular. Inclusive, o Grande Oriente do Brasil já foi irregular. Já foi irregular e já não teve reconhecimento. O Grande Oriente do Brasil já teve lojas femininas, mulheres que participavam das lojas no Grande Oriente do Brasil. O Grande Oriente do Brasil buscava o reconhecimento do Grande Oriente da França. O Grande Oriente do Brasil já quis ter ateus nas suas colunas. Depois ela passou ao reconhecimento da Grande Loja Unida da Inglaterra. Né? Então, a Grande Loja surge de um cisma de uma separação da única potência regular. Então, eles eram irregulares no começo, mas buscaram reconhecimento dos Estados Unidos e depois tiveram o seu reconhecimento também. Então, é uma coisa bem dinâmica, né? Mas está cada vez mais leniente. Até a Grande Loja Unida da Inglaterra entende isso, que não está tão enrijecido quanto anteriormente. Bacana, João. E assim, foi interessante o João falar sobre a questão de regular e reconhecimento. Regular é toda a maçonaria que faz maçonaria de forma correta, né? O João pegou o início aí, a grande norte da Inglaterra, o grande oriente da França. São potências que já existiam. A diferença é que a grande da Inglaterra criou, né, as suas leis políticas e jogou aquilo ali com verdade. É igual o João falou. Quem reconheceu ela? E com uma interrogação aí. Ela simplesmente se proclamou a reconhecida, a primeira, e todos que vêm através dela ali se dizem reconhecidos, se dizem corretos.
Outras potências que não pertencem a grupo, a grande loja da Inglaterra, são irregular, mas não é bem assim. Então, é importante a pessoa que busca até fazer parte da ordem, quem já está na ordem, quando você vê um irmão que não faz, pegar aqui o Brasil, por exemplo, que não faz parte do GOB, da Comab, da grande loja, você falar que ele é irregular é uma forma errada. Juridicamente, você não consegue isso. Até o Grande Oriente de São Paulo, que se separou do GOB, ele foi considerado irregular até pouco tempo. Né? Ele ganhou na justiça para que eles tenham que aceitar que ele é regular, assim, que ele é reconhecido. Então, existe uma diferença muito grande. Eu acho que o que é uma potência irregular? É uma potência que ela não tem jurisdição, não tem leis, não tem estatutos, faz a maçonaria de forma irregular. Como é que pode ser isso? É igual a gente vê hoje em dia, maçonaria online, vendas de graus, de rituais. A pessoa, esses dias eu recebi uma denúncia de um irmão que foi expulso de uma potência, ele era companheiro maçom, e daqui a pouco, passou mais ou menos 90 dias, já estava uma outra potência com um grão-mestre estadual. Para você ver. De companheiro maçom, expulso de uma potência, foi para outra potência independente, e lá ele já era grão-mestre no estado dele. Então, isso realmente é o que suja, muitas vezes, o nome da potência independente. Mas essa questão aí de reconhecimento, isso aí é política. Porque a grande loja da Inglaterra tem, ela é regular, mas o grande Oriente da França também é regular. E depois disso tem os reconhecimentos, igual que no Brasil tem potências que são reconhecidas, né, que tem a carta pelo Grande Oriente da França. Existem outras potências que já têm um reconhecimento pela grande loja da Inglaterra. Nós Se temos um você caso for muito olhar interessante, meu irmão. juridicamente, Olha, pode falar. no Ceará. O Ceará tem um caso muito interessante, só interrompendo rapidamente. Onde o Grande Oriente do Brasil e a Grande Loja, eles não se reconhecem, não, os membros não podem visitar um ou outro, mas os dois têm reconhecimento da Grande Loja Unida da Inglaterra. É uma coisa que é política administrativa. E agora, irmão, a Comab também não está podendo visitar nenhum deles também. Tem a Exato. Comab lá, deu uma divergência e também está tendo esse problema, para você ver. Então, o reconhecimento irregular não é a mesma coisa. Então, quando a pessoa fala assim, muitas vezes uma pessoa de uma potência tradicional fala assim, aquela potência não é reconhecida. Aí muitas vezes ele olha que é porque ele não pode visitar a potência dele. Talvez a potência dele não tenha que tratar de amizade com aquela. Mas não quer dizer que ela é uma potência irregular. Não. Ela é uma potência regular, mas as suas lojas, as suas potências não têm reconhecimento um com o outro, porque todas as lojas são independentes. Né? Vamos citar um exemplo aí muito bom, que são duas potências, têm reconhecimento pela grande loja da Inglaterra, mas ela não tem tratado de amizade uma com a outra. Então, não vai ter como visitar. E a gente vê o crescimento da maçonaria independente, aqui de modo geral, nos Estados Unidos, eu vejo que está muito isso. Nos Estados Unidos, a maçonaria independente está crescendo muito, mas no Brasil também, a maçonaria independente hoje aqui não é igual antigamente. Né? Antigamente, a pessoa que pertencia a uma maçonaria independente, ele não conseguia visitar loja nenhuma, ele estava ali, tipo, excluído. Mas hoje não, a maçonaria independente existe muitas potências, faz um trabalho sério e cresceu bastante. E aqui no Brasil hoje, eu conheço, por exemplo, 3 potências que são reconhecidas pela grande loja, pelo Grande Oriente da França. E tem Sim. o Grande Oriente de Portugal também, né, que faz um trabalho belíssimo, crescendo muito também. A Ordem que o irmão faz parte também tem lojas aqui no Brasil. Então, assim, e são potências regulares. Agora, aí já existe a diferença de reconhecimento. Né? Lógico que o Bob, ele aplica uma política só de maçonaria masculina e só de reconhecer potência que faça parte da grande loja da Inglaterra, ele não vai reconhecer nenhuma loja ou potência que faça parte do Grande Oriente da França. Mas não quer dizer que é irregular. Então é muito importante fazer essa diferença. Eu vejo que as pessoas que fazem parte de potências independentes, e que não são ligadas muitas vezes à grande loja da Inglaterra, eles buscam estudar mais. E já quem faz parte das potências tradicionais, que geralmente ali o irmão simples, ali, o irmão de banco, ele não busca estudar e isso não é passado esse conhecimento para ele. O irmão falou no começo aí, eu também vim do golpe,
Eu fui entender o que realmente é maçonaria depois que eu saí do Goblin. Eu já era mestre, já galgava graus filosóficos, mas fica muito interno ali aquele estudo simples de apostila, de ritual. Né? Não pega um modo geral. Eu acho que isso tem que ser estudado. Né? A pessoa precisa entender de maçonaria no geral, de potências, de outras potências. Porque a maçonaria ela não é ruim, né? Pelo contrário, muitas pessoas, né, que estão ali, a gente fala que está no mundo profano, eles acham que a maçonaria é uma só, é universal, mas assim, existe potência, existe uma cadeia, uma divisão. O irmão citou por cima, e hoje temos maçonaria mista, tem maçonaria feminina, e você vai explicar isso para um irmão aí da tradicional, uma pessoa das antigas, e o cara fica lá em cima. E, na verdade, a mulher na maçonaria não é de agora, não. É, Não. tem a história de muito tempo atrás, inclusive com a grande Lorde da Inglaterra. Sim, Vamos pensar um sim, pouquinho? mais de 600 anos Mais de que as 600 anos. mulheres. É isso, exato. É porque, assim, há um discurso que é muito Eu, de vez em padrão. quando, estou olhando para baixo aqui, irmão. Eu estou lendo algumas perguntas aqui que as pessoas já estão Tá, colocando, não, fica à vontade, mas fica à vontade. não está dando para responder, não. Graças a Deus, eu tenho uma Não. participação muito boa, é muito comentário. Sim, sim. Pronto. Então, essa questão de reconhecimento é muito interessante, porque, pelo critério de alguns, nem a Grande Loja Unida da Inglaterra ela seria reconhecida, porque ela não segue landmarks. A Grande Loja Unida da Inglaterra, eles possuem uma loja que é o Venerável Mestre, é uma mulher trans. É uma mulher trans, então era um homem que fez a transição de gênero, agora se é reconhecido como mulher, está como venerável de uma loja e aceita transgêneros. Então, assim, e é a loja mãe da Vai falar maçonaria, isso, né? Que vai falar isso hoje para um brasileiro. Não sei se em Portugal é assim, mas aqui no brasileiro, os brasileiros, isso é um tabu, né? Esses dias eu estava falando com um grupo de maçom sobre a questão que é permitido o homossexual fazer parte da maçonaria. Tem irmão que ficou lá em cima. E, na verdade, isso é uma decisão. A loja ali que vai fazer a sindicância, que ela que vai decidir se aceita ou não aceita. Mas na questão de estatuto, não existe nada contra a pessoa ser homossexual fazer parte da maçonaria. Mas sim, isso que é sim, sim, lógico, né? A conduta da pessoa, né? A pessoa é uma pessoa livre, de bom costume, claro. tem um caráter correto, mas a sua opção sexual não, É não quer verdade. dizer nada, entendeu? Não tem Essa nada a ver. questão. E eu tenho uma visão ainda um pouco mais extrema em relação a isso. Eu acho que, em relação à questão de homossexuais na maçonaria, eu ainda acho que é uma questão que não pode ser decidida na sindicância. Eu não acho que a sexualidade, a orientação sexual da pessoa, ela não deve ser um critério definido na sindicância, né? Eu só falando rapidamente desse tema antes de partirmos para as mulheres, é que uma vez eu ouvi de um maçom que ele disse o seguinte: pode surgir um homossexual para a sindicância e se surgir na sindicância eu nego ele, eu vou dar um parecer negativo porque ele é homossexual. Por quê? Porque sim, porque eu não sou obrigado a conviver com ele, com a pessoa que eu não aceito. E algumas pessoas concordam com essa linha de pensamento, porque pode ir na sindicância e a loja é soberana e decidir que não quer ter um homossexual dentro da sua loja. Só que eu sou Irmão, contra só isso. pegando, Oi? só pegando um gancho, uma pessoa dessa, ela é livre de bons costumes? Ela Uhum. não é uma pessoa que tem. Se a pessoa viu a luz, foi iniciado, aí ele vai ter um preconceito, não vai reconhecer como irmão, porque a pessoa tem uma opção sexual diferente da dele. Onde a gente vê muitas vezes até brigas, né, com questões políticas. Então, Sim, a maçonaria, ela não é feita de homens perfeitos. Mas o que a maçonaria prega né, é saber viver em equipe, é saber claro. aceitar, né, não se encaixa nisso aí, mas aceitar talvez a imperfeição do outro, a escolha do outro, a questão política do outro. É saber um grupo viver em união. E ninguém é igual a ninguém. Sim, Mas, claro. infelizmente, É eu porque. também já vi esse tipo de coisa. Sim, sim, é Só ler porque. um comentário aqui. A Sim. pessoa acabou de mandar justamente sobre a sua palavra, né? O irmão Clodoaldo Maciel. Na minha opinião,
Se um homem ou mulher passou pela iniciação presencial, são todos reconhecidos, pois desde antigamente e hoje, né, é primordial a presença da mulher em todos os setores. Eu concordo com a fala dele, né? E ele Sim, quis claro. dizer que essa pessoa passou por a iniciação, né? Viu a luz, tem todo um procedimento ali. Aí É você maçom. vai dizer que não é maçom por questões burocráticas? Exato. Não, E não isso não faz é sentido. uma coisa atual. Nós temos registros, nomeadamente, sobre mulheres que foram iniciadas em lojas masculinas, como o caso mais famoso da Elizabeth Aldworth, ali no século XVIII, 1712, 1714. E havia uma loja na casa dela. O pai dela era o dono do local onde funcionava a oficina, a loja. E ela espiou por uma fresta na parede, foi descoberta pelo cobridor e iniciaram ela. Iniciaram ela e quem quiser conhecer, em Cork, na Irlanda, no museu tem lá o avental dela e os itens maçônicos dela, porque ela foi considerada uma maçom. Alguns dizem que ela chegou até a ser venerável mestre. Então, existe sim essa. Isso antes da existência da Grande Loja da Inglaterra. Eu estou falando de 1712, 1714, pelo menos 10 anos antes da Grande Loja da Inglaterra. Sobre a questão Irmão, Oi. o que eu acho bacana é essa questão que o irmão acabou de falar aí, né? Isso muito antes da grande loja da Inglaterra. Eu já peguei, por Sim. exemplo, irmãos da grau 33, que eles acham que maçonaria passou a surgir a partir da grande loja da Inglaterra. E a loja da Inglaterra era dona da maçonaria e dali em diante passou a existir maçonaria. Não, A existem maçonaria outras existia lojas. muito antes, né? Existem outras lojas aqui. Inclusive fora da Inglaterra, em outros Sim. países, outros, né? Sim. Na Mas é um Escócia, papo nós até temos para a outro bate. Na Escócia, nós temos a loja Mother Kyle, que é a loja número 0, que é de 1200 e pouco, século XIII. Temos a Canongate Kyle, que é do século XVII, 1600 e pouco. Nós temos essa loja do condado de Cork, da Elizabeth Aldworth. Temos a loja de Mary Chapel, número 1 da Irlanda. Todas elas são anteriores à grande loja da Inglaterra, né? São lojas ali de transição da fase operativa para especulativa. Então, quer dizer que elas eram irregulares, porque eram anteriores ao surgimento da Grande Loja Unida da Inglaterra, né? E a Grande Loja da Inglaterra ela é importante, sim. Não estou dizendo que é errada e que não deve existir, pelo contrário. Ela é uma potência muito importante, o trabalho dela é muito importante. A coisa que deve ser compreendida é que nem tudo gira em torno desse modelo de maçonaria ou depende dele. Para vocês terem uma noção, no Brasil pode fazer sentido, mais sentido, vamos dizer assim, entre aspas, talvez, fazer parte do GOB, das grandes lojas ou dos grandes orientes independentes. Por quê? Porque são a maioria. Então, se eu sou do GOB, eu posso visitar lojas no Brasil todo, tenho lojas de outras potências para visitar, e só. Porque, na prática, o único benefício que tem em ser de uma potência tradicional é esse. O único benefício é esse. Porque na prática é tudo igual. Se eu sou de uma potência que é mista, de uma potência que tem reconhecimento com o Grande Oriente da França ou com a Grande Loja Unida da Inglaterra, na prática não há diferença nenhuma, exceto a possibilidade de visitar muitas lojas, coisas que muita gente não vai fazer. Por exemplo, eu era do GOB em Alagoas. Oh, incrível, nossa, eu sou reconhecido. Tá, não muda nada na minha vida. Ah, mas eu posso visitar lojas em todos os lugares. Pergunta se eu visitei loja em algum lugar. Nunca visitei loja fora de Alagoas, nunca fui para loja em Pernambuco, nunca fui para loja em Amazonas, então isso na prática não muda muito. Agora, para você ter uma noção, aqui onde eu tô é o contrário. Aqui só existe uma loja, uma potência, que é reconhecida pela Grande Loja Unida da Inglaterra, que é a Grande Loja Legal de Portugal. As outras todas, ou elas têm reconhecimento, fazem parte do CLIPSTAS, ou têm um reconhecimento com o Grande Oriente da França. Então, por exemplo, o Le Droit Humain, o direito humano, eu posso visitar lojas do Grande Oriente Lusitano, posso visitar lojas da minha potência e posso visitar lojas da Grande Loja Feminina de Portugal. Mas se eu fosse da Grande Loja Legal de Portugal, que tem amizade com a Inglaterra, eu não poderia visitar nenhuma. Porque aqui na Europa continental faz mais sentido você ser de lojas mistas e lojas liberais do que ser de lojas tradicionais, que as pessoas aí entendem como regular. Porque você fica isolado, porque você não pode visitar mais nenhuma potência, porque aqui geralmente apenas uma potência tem amizade com a Inglaterra. Então aqui é diferente daí essa percepção de que eu sou do GOB, eu sou especial porque eu posso visitar muitas lojas, eu sou da Comab, da CMSB, mas nem sempre o mundo vai seguir essa mesma
lógica, né? Essa mesma lógica. Então, Irmão, e pegando um gancho aí, e a coisa mudou muito, né? Eu vejo assim que a evolução humana, os meios, né, hoje está interligado, né, graças a Deus, o mundo está globalizado. Você vê que hoje é tradicional aí no seu país é que está isolado. E é que eles dizem não ser, né, a correto, eles têm aí visitação, né, acesso a outras lojas. Aqui no meu estado, né, aqui falando do Brasil, por exemplo, todo esse estado, um estado pequeno, na época que eu fazia parte do GOB, isso já há mais de 6 anos, a maçonaria tradicional dominava, né? Aqui teve uma loja independente aqui no Espírito Santo, ela era perseguida, chegou a bateu colunas mesmo e fechou, porque era muito difícil. Hoje já temos aqui por volta de umas 10 lojas independentes no estado do Espírito Santo. E isso é coisa que a gente está cada vez crescendo mais. Mas eu gostei de uma coisa que o irmão falou, voltando lá atrás. O que é maçonaria regular, reconhecida e irregular? Regular é toda que segue uma diretriz, que segue as suas uma leis, carta que tem patente. uma potência por trás, né? Faz maçonaria de forma correta. Aí já reconhecimento é diferente, é uma loja reconhecer a outra, porque geralmente também essas potências também independentes, elas também não têm tratar de amizade também, e muitas nem querem ter também com as tradicionais. Então o reconhecimento é mútuo, né? Se eu te reconheço, você também reconhece. Agora, se eu não te reconheço, você não vai me reconhecer como maçom, e assim por diante. E a gente pega muita vaidade que rola ainda em muitos maçons, que é aquele negócio, eu faço parte da potência tradicional a mais antiga aqui no Brasil, eu tenho lojas para visitar em todo o Brasil, eu tenho irmão em todos os lugares, mas isso aí já não é a parte maçônica que deveria estar no ser humano, já é um pouco de vaidade, né? Para que você quer visitar toda a loja? Por que você quer ter irmão em todos os lugares? Será que é realmente para fazer maçonaria de verdade? Será que realmente é para desbastar a pedra bruta? Fazer o seu aperfeiçoamento moral? Ou é apenas para network, para coisas, né, é, coisas materiais, né? E muitas vezes também rola um jogo de interesse. Eu sou um vendedor, faço parte de uma potência tradicional, aí eu sei que toda cidade, todo lugar, eu tenho irmãos ali que eu posso oferecer o meu produto, que eu posso visitar, que eu posso bater um papo. E a parte filosófica, a parte verdadeira, que é o que a maçonaria busca fazer, está ficando de lado. Claro, claro, claro. Olha, E eu penso que, no fim das contas, esse é o maior dilema da maçonaria atual, né? Ah, falta uma sensibilidade e o entendimento de que quanto mais é fomentada essas discussões pequenas por conta de questões políticas e administrativas, mais a maçonaria tende a enfraquecer. Enquanto isso, o ramo liberal e o ramo dogmático estão discutindo sobre quem é regular, reconhecido enfim, quem tem amizade ou quem não tem, existem aqueles que de fato são irregulares e que muitas vezes, que até é um conceito que foi falado pelo meu amigo Giancarlo do Café Maçonaria, da terceira via maçônica. Existe o grupo tradicional, existe o grupo liberal e existe a terceira via maçônica, que entram essas lojas que não tem nem reconhecimento com Clipsas, nem com Grande Oriente de França, nem com Grande Loja Unida da Inglaterra, mas estão ali. E no meio desse pacote, dessa terceira via, existem lojas boas, lojas que fazem um excelente trabalho, mas existem lojas que fazem golpe. Existem maçons, falsos maçons, golpistas também. Isso existe, isso nós não podemos negar, né? E às vezes, dentro dessa terceira via, existem lojas que têm uma regularidade de prática, e às vezes até de origem, mas que atua de maneira equivocada, aplicando golpe, como a organização financeira. Então, isso acontece. Da mesma forma, existem lojas muito ruins nas potências tradicionais. Né? Não é porque um fulano é do Grande Oriente do Brasil que tudo lá é bonito. Existem lojas ruins no Grande Oriente do Brasil, péssimas.
existem coisas absurdas nas grandes lojas, nos grandes orientes independentes, na Leroy Humain, na maçonaria mista, na maçonaria feminina. Em todas essas potências existem lojas boas e lojas ruins, lojas sérias e lojas que são uma palhaçada, que é uma coisa absurda. Tudo isso existe. Existem pessoas boas e pessoas ruins em todas as potências. Mas o que nós não podemos é achar que, porque uma determinada loja, ou potência, ou ordem, não segue uma prática que a minha segue, é que ela é regular, como se só a prática da sua administração fosse regular, né? E isso é muito, muito delicado, porque, como eu falei, grande loja unida da Inglaterra aceita transexuais, né? Eu não consigo imaginar um venerável mestre de uma loja tradicional do Brasil, seja de grande loja, de grande independente ou de GOB, sendo transexual. Não consigo imaginar. Entende? Pode acontecer? Pode, mas não é o padrão. Na Inglaterra isso é uma coisa que pode acontecer, que é comum, que eles têm um texto falando em defesa de transexuais, de homossexuais, por exemplo. Né? Eles entendem que a maçonaria feminina ela é maçonaria, reconhecem enquanto maçonaria. Não tem hesitação, mas reconhece enquanto maçonaria. Dizem que a maçonaria feminina é maçonaria. No Brasil, há uma sensibilidade sobre esse assunto. É um tópico que é sensível. Falar de mulher na maçonaria é muito sensível. Né? Então, assim, e olha que nós estamos falando da potência que é tida como a mãe. Então, é um assunto que é sensível, mas que se o sujeito olha com carinho, tira a visão religiosa dele acerca da maçonaria, ele vai entender que é uma coisa simples. Meu irmão, bacana o que você falou. É, o irmão da Arlan falou um negócio que eu achei bacana, né? Gostei da provocação. Porém, ainda existe, né, lojas que não estão alinhadas a nenhuma potência e que geralmente oferecem isso para os irmãos e profanos, né? Irmão Sim, Darlan Barquet. sim, Concordo, é o concordo. que a gente acabou de falar aqui. A maçonaria independente, ela para ser uma maçonaria regular, ela tem que fazer parte de uma potência, ela tem que ter uma carta patente, ela tem que ter uma constituição, ela tem que ter o seu rito ali, né? O seu sistema ali de estudo. É. Então, você não abrir uma loja ali, intentou de fazer maçonaria. Há um tempo atrás, eu recebi um comentário de um cara bem louco, um cara assim, que tem conhecimento, mas não faz parte da maçonaria ainda. A pessoa queria abrir uma potência para ele, meu irmão. A pessoa nem era iniciada, não sabia nada de maçonaria. Queria colocar uma potência para ele. E isso acontece. Tem muitas pessoas que acham maçonaria tipo igreja, que a pessoa vai em evento com uma placa de igreja, muitas vezes até expulso de uma religião, vai para outra ali e quer colocar uma de conta própria. Não, maçonaria é uma coisa séria, né? Maçonaria é uma filosofia, um sistema de estudo. Não é, a gente não está falando simplesmente de qualquer loja ali, ela é regular. Não. Se ela está ali trabalhando de forma clandestina, não tem documentação, não tem uma ata, não tem um estatuto, não tem uma carta patente, não tem um organismo fiscalizador, ela vai ser uma loja irregular. Possa ser que mais para frente ela se torne uma loja regular. Ela pode se filiar a Sim, alguma potência, passar a seguir um claro, estatuto, claro. receber sua carta patente e passar a trabalhar de forma correta. E é até muito importante ao buscador, entrando aqui já na parte aqui da maçonaria irregular, ter cuidado com golpes de maçonaria, né? Se você receber uma mensagem pelo WhatsApp, uma mensagem no bate-papo ali do Instagram, do nada, assim, você ter procurado, você ter perguntado, a pessoa falando que faz parte da maçonaria, volta lá atrás, ou que faz parte dos Illuminati, e convidando você a entrar. Muitas vezes você tem que pagar uma taxa ali online sem nem conhecer a pessoa. Sai fora disso, que é golpe. Eu estou buscando simplesmente dinheiro. Ou falar que é maçonaria e você vai fazer sua iniciação online direto de casa, você vai passar a estudar ali pelo grupo WhatsApp ou estudar ali em sala virtual. Não é maçonaria, pode ser uma questão paramaçônica, pode ser um grupo de estudos médicos, estudos esotéricos, estudos paramaçônicos. Isso aí existe. Mas falar que você é um maçom, se você ir até uma loja, fazer todo o seu processo de iniciação, seguir todo um ritual, não existe, gente. Então, cuidado, porque tem muito golpe online. Aqui mesmo a gente está vendo, tem muitas pessoas comentando, muitas pessoas
manifestando seu interesse em fazer parte da ordem, ao meu ver, uma das formas mais seguras de você poder fazer parte da ordem é você manifestar o seu interesse. Procura uma pessoa da sua cidade que já faz parte da maçonaria, que você conhece, que você tem referência dele. Se você não tem nenhum conhecido, procura uma loja da sua cidade, manifeste seu interesse. E por último, eu já falei disso, o irmão Fernando já falou disso também, os grandes orientes, as grandes potências hoje, né? O GOB, Grande Loja, Gomes, várias instituições sérias. Eu não sei se os direitos humanos têm, mas Tem, eles têm o seu tem. cadastro lá, você pode manifestar o seu interesse. Procura uma instituição séria, pesquise ela no Google ali, e vai lá, manifesta o interesse. Provavelmente, uma pessoa próxima, você uma loja próxima, mais próxima, você vai entrar em contato com o seu irmão, ele vai chamar você ali, vai fazer algumas perguntas, vai chamar você para um bate-papo presencial, vai te explicar tudo, vai passar por todo um cronograma, caso você seja aprovado, né? Aí sim, ele vai passar para você quais são as despesas, que há despesa, né? Quando você vai ser iniciado, mas nunca vai ser automático, tá, gente? Se você receber um convite ali e o cara faz duas perguntas online ali, já fala para você pagar uma taxa de tanto, depositar dinheiro na conta dele, sem nunca ter conversado com você, sem nunca ter levado você até o organismo ali, apresentado, explicado o que é maçonaria, tirado as suas dúvidas, inclusive até conversar com sua família, pode saber que golpe, não é por aí, não é tão fácil assim. Sim, sim. Lógico também que não Lembre-se. é tão difícil, meu irmão. E no passado, se passava com uma coisa assim, para fazer parte da maçonaria, é uma coisa de outro mundo, né? Você tinha que ser o escolhido, né? E Uhum. se você ficar de braço cruzado esperando alguém te convidar aí, tem uma grande porcentagem de você nunca ser chamado. Então, se você não tem nenhum familiar, nenhum amigo que faz parte da ordem, você pode sim manifestar seu interesse, pode preencher o formulário, pode procurar uma pessoa que você sabe que faz parte da loja, mas nunca sai pagando nada de qualquer jeito, não. Vai ter toda uma conduta, a pessoa vai conversar com você presencialmente, você vai passar por um critério de perguntas, você vai ter que apresentar documentação, mostrar que você é uma pessoa honesta, uma pessoa correta. Aí sim, depois pode ter taxas para ser pagas assim. Mas você vai saber tudo o que você está pagando. É verdade, sim. E outra coisa, só para reportar aqui, irmão Fernando, nunca caia naquela questão de ambição. Maçonaria, ela não prega deixar ninguém rico, né? Ela nunca vai chegar para você e falar assim, ó, faz parte da ordem aqui, você vai receber R$ 1 milhão, que você vai ficar rico, você vai ficar milionário. Se chegou com esse papo, gente, é golpe descarado. E tem muito isso na internet. Então, se vê com esse papinho, vai fora. Sim, o conselho que eu dou é o seguinte: lembre-se sempre da nossa irrelevância. Lembre-se sempre que você é irrelevante, que eu sou irrelevante e que ninguém vai lhe procurar para lhe dar dinheiro. Ninguém. Quem é você? Quem somos nós? Para a pessoa entrar no meu direct para oferecer dinheiro e te convidando para maçonaria. Então, assim, vamos botar os pés no chão e entendermos que somos irrelevantes, não somos nada. Ninguém vai buscar, vai procurar a nossa rede social para oferecer alguma coisa que vai ser um benefício financeiro para você ou para mim. Isso nunca vai acontecer, minha gente. Não se iludam. Vocês são irrelevantes, eu sou irrelevante nesse sentido, tá? Então, se for para buscar maçonaria, vai uma coisa que é real, tá? A vida é real, é fora da internet. Então, maçonaria se faz fora da internet, né? A prática. Então, vá conhecer. E mesmo assim, ainda pode cair em golpe. Existem potências que tem lojas físicas, templos físicos, mas que sabemos que utilizam desses lugares para arrecadar dinheiros, né? Não são uma organização sem fins lucrativos, são organizações com fins lucrativos. Mas aí já é um outro tema que exige uma investigação um pouco mais sensível, tá? Mas então abram os olhos e sempre pensem. Recebi uma mensagem do Illuminati, de um maçom, me convidado para ser maçom, para me dar não sei quantos milhões de reais. Pense, quem sou eu na fila do pão? Né? Qual é a minha relevância? Então é falso, tá? Ninguém vai procurar vocês assim pela rede social para oferecer para vocês uma iniciação maçônica. Então, por via das dúvidas, ignora isso, tá? E se quer ser maçom ou uma mulher que quer fazer parte da maçonaria, quer ser uma maçona, os canais e os meios são os que o irmão Vitor falou aí para vocês.
Eu gostaria de deixar essa pergunta aqui para o irmão responder. É o irmão Ok. Jonas, né? Ele pergunta assim: quando vamos acabar com essa vaidade entre a mais antiga, reconhecida? O irmão quer responder? Sim, a resposta é nunca. Sempre vai existir vaidade nesse sentido. Sempre vai existir. O ser humano, ele tem essa tendência ao mal, né? Ele tem essa tendência a fazer aquilo que é negativo, aquilo que é prejudicial. E a vaidade é uma coisa que está aí na humanidade desde sempre, né? Nós vemos aí nas religiões histórias e lições condenando e demonstrando o quão a vaidade é negativa. Mas o ser humano ele precisa dessa vaidade também, né? Se nós puxamos para a psicologia, para a psicanálise, a vaidade faz um pouco desse do nosso ego, que é necessário. Uma pessoa que não tem vaidade, ele pode desenvolver certas patologias mentais negativas, como depressão, enfim, isolamento social. Então, é bom ter uma vaidade. Só que isso em demasia, você se torna uma pessoa inconveniente, né? Uma pessoa que ninguém quer ter perto, um problema. Então, é bom que exista a vaidade em níveis de dosagem saudáveis para uma pessoa normal. Mas sempre vai existir essa vaidade que é prejudicial de ser uma potência antiga, de ter o pedigree maçônico, porque isso é importante. Nós nos sentimos importantes quando fazemos parte de uma coisa que é grandiosa e que eu posso olhar para o outro e dizer, não, a sua é ruim, a minha é boa, a minha é melhor, a minha é válida, a sua não. Faz parte da experiência humana. Então, enquanto a maçonaria tiver seres humanos dentro dela, sempre vai existir essa vaidade. Ah, mas minha potência tem 200 anos, a minha tem 100 e não sei quanto. Por exemplo, o direito humano é de 1893. Então tem 120, 32 anos, 133 anos. É a ordem maçônica mista mais antiga do mundo. Mas quando eu postei um vídeo desses, uns dias atrás, um maçom disse: Você criou essa potência para ganhar dinheiro, para aplicar golpe, aplicar Eu vi. golpe. Mas, rapaz, eu criei uma potência de 1893, isso não faz sentido, né? Você é um vampiro, hein, irmão? Você tem mais de 100 anos, hein? É, e para ganhar dinheiro com maçonaria, Deus me livre. Aí Deus já me abençoou com outro trabalho. Então, assim, essas coisas sempre vão existir. Mas sempre tenho em mente, toda potência que tem 200, 300 anos, um dia já foi uma loja independente, tá? Então, quando você vê essas Um lojas dia independentes e já forem foi criticar, considerada, lembre-se disso. um dia já foi considerada irregular, né? Um Já foi exemplo, o GOB, independente, já quando foi entrou no Brasil. irregular. Sim, todas elas já foram independentes e irregular. Todas elas já foram de Isso. independência irregular. O GOB já foi independente. E antes de ser GOB, eram lojas independentes que se reuniram, tiveram muita dificuldade para se regularizar, mas se regularizaram. E daí tiveram reconhecimento dos franceses, depois dos ingleses. Então, é um caminho que todas essas potências podem passar. Então, não é porque uma loja é independente que ela é criminosa, que só tem pessoas ruins lá. Às vezes, eles estão trilhando um caminho e buscando formas de fazer seus tratados de amizade, de fazer seus reconhecimentos e de serem regulares. Isso é um processo comum. Essas coisas devem ser encaradas com naturalidade e não como um bicho de sete cabeças, né? E eu só finalizando aí, irmão, eu vejo assim que nunca vamos acabar com essa diferença. Mas eu vejo assim que está diminuindo bastante. Ah, Aqui mesmo sim. no meu estado, a gente não pode citar os nomes, né, que pode ter perseguição. Mas tem lojas aqui que são reconhecidas pelo grande, a potência, né, é reconhecida pelo Grande Oriente da França, e essa loja consegue visitar lojas da grande loja. Consegue visitar, entendeu? E já teve irmãos da grande loja que visitou. Lógico que é tudo calado, né? Porque ainda há perseguição lá na esfera alta, mas assim, é um bom começo. E eu já recebi relatos disso em vários locais do Brasil. Então, aquele preconceito, aquela visão antiga, ela está ficando assim, bem. Não acabou, mas está sendo vencida pouco a pouco. Sim, E agora a tem outra internet tem pergunta. ajudado muito nisso. E maçonaria, eu falo sempre que é o quê? É um estilo de vida, é uma cultura de vida. Né? Você tem que ser iniciado, você tem que ver a luz, mas é a sua postura, né? Porque se eu estiver ali em algum lugar ali, estou precisando de ajuda ali, pedir ajuda ali, um irmão ali, ele não vai chegar para mim e falar, vai antes aí, vamos ver aqui, você é de qual loja, qual potência que você quem é o seu venerado? Não, entendeu? A gente se reconhece
Você se reconhece um irmão através, né, de toques, palavras, não é através de bandeiras de potência. Uma pessoa que admira muito você, né? Ele colocou que é o café e maçonaria. Mandou um abraço para o Ah, grande. irmão Fernando. E colocou que, inclusive, a grande loja da Inglaterra mudou um dos 8 pontos de reconhecimento por causa desse caso da mulher trans, né? Exato. O irmão Porque falou ele. ali. Isso, a Grande Loja Unida da Inglaterra ela não adere aos landmarks como Meu requisito de irmão, regularidade. só falar um pouquinho aqui para você poder completar também, desculpa. E a grande loja da Inglaterra, nos seus templos hoje, a maioria, existe lojas femininas. Aí eles ainda falam, mas a loja feminina ali, ela usa o templo, mas não é reconhecida pela gente. Mas eles fazem eventos onde tem a participação das duas potências. Não são Isso. reuniões conjuntas, mas são eventos que tem ali a maçonaria feminina e a maçonaria tradicional. Isso já mostra